Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo nós vamos falar sobre dilatação de líquidos. Então a gente já sabe lá da química que todo líquido, as moléculas são menos ligadas umas às outras do que com relação aos sólidos. E isso tem uma propriedade para o líquido, para o estado líquido, na qual ele possui forma variável, mas volume bem definido. Então, por exemplo, ó, nesse recipiente aqui, suponha que nós tenhamos aqui 1 litro de líquido. Quando a gente transfere para esse outro recipiente, vai ocupar um novo formato, mas continua ainda sendo 1 litro de líquido. Então, ele tem volume bem definido, que seria no caso 1 litro, mas a forma, ele vai pegar a forma do recipiente que o contém. E isso é justamente devido às moléculas serem menos ligadas umas às outras do que no sólido, como está dizendo. Na situação dos materiais no estado líquido, a gente vai considerar a dilatação tridimensional, a gente vai considerar sempre dilatação volumétrica, salvo raríssimas exceções, a gente sempre vai querer considerar a dilatação volumétrica acontecendo em um líquido. Não vai ter muito sentido para a gente considerar a linear para um líquido ou a superficial para um líquido. A gente vai querer, no caso, considerar justamente a volumétrica. E essa dilatação volumétrica para um líquido nada mais é do que a dilatação volumétrica do sólido também. Então, não muda tanta coisa não, a gente só vai precisar dar uma olhada, dar uma analisada nesse gama do líquido aqui, que ele vai ter algumas particularidades. Então, vai ser ΔV do líquido, parecida com a do sólido, igual a volume inicial do líquido vezes o gama do líquido, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação da temperatura. Até aqui, tudo belezinha, a gente já conhece tudo isso. Eu só quero que vocês percebam e notem, ó, aqui nessa tabela eu tenho materiais sólidos, né, esses 4 materiais, com seus respectivos coeficientes de dilatação em unidade de grau Celsius a -1. E nessa outra tabela eu tenho materiais líquidos, também com seus respectivos coeficientes de dilatação. Se você parar para analisar, ó, 8,1 vezes 10 a menos 5, 7,8 vezes 10 a menos 5, 0,9 vezes 10 a menos 5, 1,3 vezes 10 a menos 5 para o caso do tungstênio, aquele filamento daquelas antigas lâmpadas incandescentes, né, que hoje a gente não encontra tão fácil mais para poder comprar, por uma questão de economia de energia. E aqui nós temos éter, gasolina, glicerina e mercúrio, 1,6 vezes 10 a menos 3. Percebam, eu vou pegar aqui a caneta, percebam que, por exemplo, esse valor aqui, ó, 1,3 vezes 10 a menos 5, isso é 0,0000013. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Já esse valor aqui é 0,00018. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Esse valor é muito maior do que esse valor aqui. Ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrico dos líquidos geralmente vai ser maior, bem maior, do que o coeficiente de dilatação volumétrica dos sólidos. Por que isso? Porque, como a gente viu no slide anterior, os líquidos as moléculas deles são menos ligadas umas às outras que as moléculas do estado sólido. Esse é o motivo. E isso, lá na frente, vai ser importante para a gente. Então, por enquanto, vamos fazer um exemplo de dilatação volumétrica, né? Dilatação de líquido. Ó. Calcule a dilatação de 50 litros de álcool quando sua temperatura aumenta de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius. Bom, considerando que o gama do álcool é 0,75 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Bom, o que a gente tem de informação? Nós temos de informação que o volume inicial do álcool são 50 litros. Nós temos de informação que a variação de temperatura dele é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Ele sofre um aquecimento, né? Então, isso aqui vai ser 30 menos 10 igual a 20 graus Celsius. E nós possuímos que o gama do álcool é 0,75 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. E aí, ele quer que a gente calcule quanto que dilatou. Então, ΔV seria igual a V0 gama vezes ΔT. É só substituir. ΔV seria igual a V0, 50, gama
0,75 vezes 10 a menos 3. Botei entre parênteses para não atrapalhar, não embolar tanto a conta para vocês. E aqui vai ficar o 20, né? Que é a variação de temperatura. Bom, percebam que eu posso pegar e multiplicar esse 50 por esse 20 direto, e depois eu faço essa outra multiplicação aqui. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso vai ficar 50 vezes 20 dá 1.000, vezes 0,75 vezes 10 a menos 3. A minha variação de volume vai ficar 1.000, eu posso transformar isso em 10 a terceira, vezes 0,75 vezes 10 a menos 3. Isso daqui eu posso cancelar esses dois fatores, uma vez que 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a zero, e 10 elevado a zero dá 1. Então, na multiplicação não vai alterar. E aí a gente chega a 0,75 litros, que é a nossa variação, é o quanto que aumentou, é o quanto que dilatou esse líquido. Essa questão ela também poderia perguntar, por exemplo, quanto que vai ser o volume final. E a gente sabe que o volume final é o volume inicial, mas quanto que ele dilatou. Então, o volume final seria, volume inicial são os 50 litros, mais o 0,75, que foi a dilatação. Volume final, 50,75 litros. Percebam que até na dilatação volumétrica, mesmo ela sendo mais evidente, né, tendo um coeficiente muito maior do que o sólido, não aumenta tanto também assim o valor, né? Não vai chegar a dobrar o valor, nem nada parecido. É quase que irrisório comparado com o volume que você tinha de início. Beleza? Então, essa seria uma das aplicações, né? Bem trivial, é bem tranquila, é só substituir, não é nada tão puxado assim. Agora, vamos para uma parte que é muito interessante sobre dilatação de líquidos, que é o conceito de dilatação aparente. O que seria essa dilatação aparente? Percebam o seguinte, ó, esse becker aqui, ele está marcando aqui 9 decímetros cúbicos e ele está em uma certa temperatura inicial, T0. E aí esse becker ele vai sofrer um aquecimento. Ao sofrer o aquecimento, o becker aumenta de volume, ele vai sofrer a dilatação. Então, o material aqui, ó, o vidro, ele vai aumentar de volume, mas o líquido vai aumentar de volume também. Então, os dois vão aumentar o volume. E aqui, aparentemente, foi aumentado em 1 decímetro cúbico. Mas será que esse 1 decímetro cúbico que está aqui, será que isso é verdadeiramente real? Foi quanto que o líquido aumentou na sua totalidade? Será que o líquido aumentou mais? Será que o líquido aumentou menos? É isso que a gente vai fazer uma análise quando sofre um aquecimento. Então, os dois vão dilatar. Isso aí é certo, tanto o recipiente quanto o líquido. Só que se vocês pararem para lembrar, o gama do recipiente ele sempre vai ser menor, porque ele é sólido, ele é muito menor do que o gama do líquido. Ou seja, a variação de volume do líquido é maior do que a variação de volume do recipiente. Então, esse daqui é maior e esse daqui é menor. Eles não vão aumentar a mesma quantidade. Então, a variação de volume do líquido é maior do que a variação de volume do recipiente, tudo bem? E aí, como que a gente pode considerar essa relação? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Suponha que eu tenha esse esqueminha aqui, esse becker cheio até a boca, e aí o volume com esse volume inicial, então o volume inicial do recipiente vai ser igual ao volume inicial do líquido, já que o líquido está todo contido no becker. E aí, quando sofre um aquecimento, o meu recipiente ele dilata e o líquido também. Só que o líquido vai dilatar muito mais do que o recipiente. E aí, se o líquido dilata muito mais, parte desse líquido extravasa.
essa parte que extravasou aqui, a gente vai falar que sofreu uma dilatação aparente. E a ideia é a gente chegar agora em uma definição em fórmula para isso. Como que a gente consegue calcular essa dilatação aparente? Bom, para calcular essa dilatação aparente, eu vou partir direto para um exemplo. Vamos supor o seguinte, ó. Calcule o volume de mercúrio líquido que transborda de um frasco de vidro de 200,0 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius, quando o conjunto é aquecido a 60 graus Celsius. Então, é como se eu tivesse essa situação aqui. Ó. Eu tenho um recipiente de vidro. Dentro desse recipiente está cheio até a boca de mercúrio. Então, o volume inicial é o mesmo. Eles vão ser aquecidos da mesma forma. E aí o líquido vai dilatar mais do que o recipiente. Ambos dilatam, só que o líquido dilata mais. E aí parte desse mercúrio vai extravasar do recipiente. Eu quero saber justamente isso. Qual é a parte desse líquido que vai transbordar? Então, vamos lá. Vamos tentar chegar em uma definição para isso daqui. Eu vou mostrar a vocês duas maneiras que a gente tem para resolver isso. Primeira maneira é, vamos lá, eu tenho que o volume inicial do recipiente é igual ao volume inicial do líquido, do mercúrio. E esse volume inicial são justamente 200 centímetros cúbicos. Bom, ele estava inicialmente a 20 graus Celsius, tanto o recipiente quanto o mercúrio, e vai ser aquecido até 60 graus Celsius. Então, a minha variação de temperatura ela é 60 graus Celsius menos 20 graus Celsius igual a 40 graus Celsius. O que a gente vai fazer? Bom, primeiro, vamos ver quem é que vai dilatar mais. Quem vai dilatar mais nessa história, a gente sabe que é o líquido, é o mercúrio. Então, vou fazer dilatação volumétrica do líquido primeiro. Isso vai ficar volume inicial do líquido vezes o gama do líquido vezes a variação da temperatura. Então, variação de volume do líquido é igual. O volume inicial do líquido, nós temos, né? Esse volume inicial está valendo 200. O gama do líquido é o quê? O líquido é o mercúrio. O gama dele vale 0,18 vezes 10 a menos 3. E a variação é 40. Então, o ΔV do líquido, a variação de volume do líquido, vai ficar em 200 vezes 4, isso aqui vai dar 8.000, vezes 40, né? Vai dar 8.000, 8.000 vezes 0,18, isso aqui vai dar 1,4 centímetros cúbicos. Essa multiplicação toda dá 1,4 centímetros cúbicos. E aí, vamos lá. Vamos calcular agora, então, 1 nós já calculamos. Eu vou registrar essa equação aqui, que lá na frente eu vou precisar dela para o segundo método. Agora, a gente vai calcular a variação de volume do recipiente. E essa variação de volume do recipiente vai ser o volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura. A variação de volume do recipiente é igual ao volume inicial do recipiente, são os mesmos 200 centímetros cúbicos. O gama do recipiente, o recipiente é feito de vidro, 27 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura continua sendo os mesmos 40. Essa conta, a variação volume do recipiente, vai dar 0,2 centímetros cúbicos. Então, eu tenho que o líquido aumentou 1,4 e o recipiente aumentou 0,2. Olha para cá. Se o meu líquido aumenta mais do que o recipiente, então a minha variação aparente, a minha dilatação aparente, o que derrama é a dilatação do líquido, que é maior, menos a dilatação do recipiente, aquilo que o recipiente parou e ele não conseguiu conter o líquido. E aí, por isso, esse líquido extravasou. Então, essa aparente é justamente
essa subtração aqui. Então, vamos lá. Ó. A segunda equação vai ser essa. ΔV é igual. ΔV é aparente, né? Isso aqui é aquilo que derrama, aquilo que transborda. Ok? É igual a variação do líquido, que é maior, menos a variação de volume do recipiente. Então, isso daqui eu vou chamar de equação 3. Ela também é importante para a gente. Essa questão ela dá um pouquinho mais de trabalho. A gente vai fazendo ela assim por etapas, mas agora vira praticamente conta de troco. Ó. Variação de volume aparente, aquilo que está derramado, é igual ao do líquido. Foi quanto? 1,4 centímetros cúbicos. E do recipiente, foi quanto? 0,2 centímetros cúbicos. Então, essa variação aparente vai dar 1,4 menos 0,2, 1,2 centímetros cúbicos. É isso aqui que vai derramar. Percebam que só a gente fazendo por etapa, tem toda uma etapa para fazer, mas eu vou mostrar para vocês que esse resultado aqui, a gente consegue chegar ao mesmo resultado, mas de uma maneira um pouquinho diferente. E como que seria esse um pouquinho diferente? Eu vou partir dessa equação aqui, tá ok? Então, essa equação aqui, a equação 3, ela diz que a variação de volume aparente é igual à variação de volume do líquido menos a variação de volume do recipiente. Bom, só repetir a equação 3. Essa variação de volume do líquido, ela nada mais é do que a minha equação 1. Então, eu vou repetir toda essa equação aqui nesse termo. Se concentra aqui no final, fica um resuminho legal. Então, a variação de volume aparente vai ser volume inicial do líquido, vou botar aqui entre parênteses, vezes o gama do líquido, vezes a variação da temperatura, menos variação de volume do recipiente, é a nossa equação 2, que está bem aqui. Ó. Vai ficar volume inicial do recipiente vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura do recipiente. Galera, percebam comigo, notem que esse volume inicial e esse volume inicial é o mesmo, e esse ΔT aqui é o mesmo. ΔT do recipiente, ΔT do líquido é a mesma coisa. Então, eu posso botá-los em evidência. Se eu os coloco em evidência, nós ficamos com o seguinte, ó, variação de volume aparente é igual volume inicial vezes gama do líquido menos o gama do líquido menos o gama do recipiente vezes a variação de temperatura. Aqui eu só dei uma redistribuída, então, do líquido menos do recipiente vezes a variação de temperatura. E esse termo que está aqui no meio, ó, eu posso chamar isso de gama aparente. Pô, Felipe, tá me confundindo, tá me embolando. Não tá não, galera. Presta atenção, parece que está embolando, mas presta atenção no seguinte, ó. Eu poderia escrever que a minha dilatação aparente, o quanto que vai derramar, ela seria o meu volume inicial vezes um gama aparente vezes a minha variação de temperatura. Aonde esse gama aparente que está aqui, ele nada mais é do que o gama do líquido menos o gama do recipiente. Então, eu posso usar essa relação aqui e usando essa relação, usando essa expressão, vou chamar isso aqui de equação 4, ó, ela se torna bem mais rápida. Vou usar a equação 4 e a equação 5. Vamos ver se isso torna mais rápido para a gente conseguir chegar no mesmo resultado? O gama aparente, que é igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente, ele vai ser gama aparente igual gama do líquido, está valendo 0,18 vezes 10 elevado a menos 3, menos gama do recipiente, 27 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, para eu fazer essa conta, eu preciso que as
potências sejam iguais, né? As potências que estão aqui, os expoentes dessas bases 10, eles sejam iguais. E aí, ou eu vou transformar esse 10 a menos 3 em 10 a menos 6, andando 3 casas para a direita, ou eu vou transformar esse 10 a menos 6 em 10 a menos 3. E aí, fica livre para cada um de vocês fique bem livre para ver qual dessas maneiras seria a melhor. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, 0,18 vezes 10 a menos 3 menos 27, né? Então, eu vou ter que andar para a esquerda para poder aumentar esses expoentes, vou ter que andar 3 casas. Isso aqui vai dar 0,027 vezes 10 elevado a menos 3. Agora eu consigo fazer essa conta. Então, esse gama ele vai dar 0,153 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 0,153, notem que aqui eu estou usando sempre com duas casas, né? Ó, duas casas depois da vírgula. Então, eu vou usar apenas duas casas também. Então, nosso gama aparente, com duas casas após a vírgula, ele vai dar aproximadamente 0,15 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Bom, achei o meu gama aparente. Agora eu venho aqui e substituo. Ó. ΔV aparente é igual ao volume inicial vezes o gama aparente vezes o ΔT. ΔV aparente igual ao volume inicial são os 200 centímetros cúbicos vezes o gama aparente 0,15 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a minha variação de temperatura, que é 40. E esse daqui, o meu gama aparente, vai ficar justamente 1,2 centímetros cúbicos. Ah, Felipe, mas e qual maneira eu vou escolher? Bom, galera, aí vai depender de cada um de vocês. Se você fizer o cálculo da dilatação do líquido primeiro, depois o cálculo da dilatação do recipiente, subtrair do líquido menos o recipiente, você vai chegar no resultado. Se você fizer essa aplicação aqui direto, você também chega no mesmo resultado. Então, sintam-se à vontade para escolher qual maneira vai ser a melhor para vocês aplicarem. E é isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.